Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo abençoado de Deus, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje Lucas capítulo 4, a parte 2, episódio de número 277. Essa é a 4ª temporada. Estamos vendo o Evangelho de Lucas capítulo por capítulo, já vimos Gênesis, Evangelho de João, já vimos Êxodo, e agora voltamos para os Evangelhos, estamos em Lucas, está sendo uma jornada muito joia. Bom contar com a sua companhia, com a sua audiência e a sua paciência aqui conosco, para nós juntos aprendermos da Palavra de Deus. Então leia o capítulo 4 do livro de Lucas, depois vem para cá, convida mais gente, pega o seu caderninho para você anotar aí todos os seus insights, as suas percepções. Ora por nós também, para que Deus continue nos dando graça, capacitação, para continuarmos fazendo esse trabalho árduo, trabalhoso, de muita dificuldade, muitos obstáculos, mas até aqui Deus tem nos sustentado, já 1 ano e pouquinho que nós estamos firmes, fazendo cerca de 3, 4 episódios por semana. Tem sido um momento muito jóia, de muito aprendizado para muitas pessoas também que têm nos dado um retorno aí, que tem aprendido bastante da palavra de Deus. Isso é gratificante, uma recompensa já em si só. Hoje nós vamos ver novamente o que nós começamos no episódio passado, sobre a tentação de Jesus. Depois vamos ver o seu sermão lá em Nazaré e como esse sermão repercutiu ali entre os nazarenos. Vai ser muito legal, não sai daí, você não pode perder. Então teve essa tentativa do inimigo, né, de mexer com a integridade, com a fidelidade do nosso Senhor. O Cristo, ele veio para construir um vasto império espiritual e ele deveria lançar seus fundamentos de forma cuidadosa e firmemente, e portanto deliberada e lentamente nas mentes dos homens. Veja que essa vitória, ela não deveria ser arrebatada por uma investida repentina e impetuosa do inimigo, não. Mas ele insistia muito contra o nosso Senhor. Mas Cristo, ele fazia tudo de uma forma brilhante, apelando para a imaginação, um processo longo, laborioso, pelo qual o juízo e a consciência da humanidade deveriam ser convencidos pelo poder do Espírito Santo da sua mensagem. Havia sabedoria divina em começar ali no seu trabalho de forma gradual, na labuta, em meio a fadigas e tristezas, até que a vitória fosse alcançada. Tais são também as vitórias diante de nós agora. Triunfo sobre a ignorância, sobre o vício, sobre a incredulidade, sobre a superstição, sobre a indiferença, sobre a indecisão, sobre a frieza espiritual. Cristo, ele recusou-se a adotar a sugestão. Ele disse que fazer isso seria tentar o Senhor seu Deus. A nossa sabedoria, bem como o nosso dever como colaboradores de Deus primeiro, adotar métodos dados por Deus, pedir ajuda e inspiração divinas. Terceiro, aguardar com confiança a bênção divina no tempo e na maneira escolhida por Deus. E no capítulo 4, do versículo 14 ao 30, nós vemos Cristo pregando um sermão em Nazaré. Veja que a tentação pelo qual ele passa no início desse capítulo fortaleceu o espírito dele, de modo que ele se sentiu preparado ao voltar do deserto.
para o trabalho público diante do povo. Lucas não nos leva, como João em seu evangelho, de volta ao Jordão, nem nos leva ao casamento em Caná da Galileia, onde as obras maravilhosas e miraculosas, milagrosas, deram início em João capítulo 2. Lucas prefere resumir para nós o seu ministério galileu inicial em 2 versículos, antes de proceder a um relato detalhado de sua visita a Nazaré e sua rejeição por meio de seus compatriotas. Considere aqui, meus queridos, algumas questões de suma relevância e importância. O estabelecimento de sua reputação pública antes de aparecer em Nazaré foi uma delas. Os versículos 14 e 15 nos contam isso. Se ele tivesse ido primeiro para sua própria cidade sem uma reputação, não teria recebido a atenção que recebeu. Jesus sabia que um profeta ele não tem honra em sua própria casa, em seu próprio país. Ele sabia que não precisava ir entre os seus antigos companheiros sem ter realizado algo notável. Por isso, ele fez um nome para si mesmo em outras partes da Galileia, antes de avançar para a difícil tarefa em sua antiga casa, ou cidade, se você preferir. É o método que ele seguiu, e o método que ele seguiu foi significativo. Ele não criou instituições rivais às igrejas judaicas existentes, não. Ele entrou nas sinagogas, aproveitou as oportunidades que elas ofereciam, ele leu a palavra, a expôs e fez uma reputação para si mesmo como um mestre popular. É claro que junto com seus ensinamentos havia uma medida de milagre, mas as suas obras maravilhosas eram apenas para garantir maior atenção às suas palavras ainda mais maravilhosas. As suas exposições da verdade eram realmente o elemento importante ao qual tudo mais era apenas subsidiário. Foi, portanto, com uma reputação estabelecida que ele avançou para Nazaré para testar os seus compatriotas quanto à sua cordialidade para com ele. Vamos também considerar a sua visita a Nazaré, versículos 16 ao 21. Nós não somos informados em que dia da semana judaica ele veio a Nazaré, mas nos é dito o que aconteceu no primeiro dia de sábado após sua chegada. Nós notaremos os fatos conforme nos são contados por Lucas. Ele participou do culto público, e se alguém já teve o direito de se ausentar por saber mais do que os outros, poderiam lhe dizer: certamente foi Jesus. No entanto, nós o encontramos submetendo-se ao treinamento familiar e colocando toda a honra que podia no culto social e público. Além disso, era seu costume. O hábito de esperar em Deus no santuário tem, portanto, a mais alta garantia. Nisso, como em tudo mais, o nosso Senhor é o exemplo perfeito. Os judeus em suas sinagogas parecem ter encorajado maior liberdade do que as formas da igreja agora admitem. Eles recebiam ajuda de jovens como leitores e recebiam exortações de estranhos quando por acaso estavam presentes. O nosso Senhor, então, tomou o lugar de leitor nessa ocasião, e como a profecia de Isaías lhe foi entregue, ele selecionou como seu texto e passagem notável sobre a missão do Messias profetizado por Isaías. O ungido foi enviado para pregar evangelho aos pobres, etc. E aqui é instruído notar a classe de pessoas que se reúnem em torno dele, não aqueles a quem o mundo escolheria, mas os pobres, os de coração partido, os cativos, os cegos, os feridos e os presos. Veja novamente que é significativo o tratamento que ele lhes dá. Ele dá o evangelho, não riqueza. Aos pobres, cura,
não liberdade de provação para os de coração partido, libertação do pecado para os cativos, a recuperação da vista aos cegos, liberdade aos feridos de espírito e acolhimento e alegria jubilar a todos os presos. Em suma, o conforto espiritual é superior ao físico que ele traz para eles. É aqui que a sabedoria do mundo falha. Sim, pode fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento físico, mas é tão impotente quanto a cura da alma do ferido e do espírito abatido. Veja que depois de ler o texto, ele devolveu o livro ao ministro, sentou-se diante da congregação e começou a expor a passagem. Ele tinha que falar de si mesmo. Ele era a pessoa referida no livro, na passagem. Não admira que os olhos de todos estivessem fixos nele. O livro aqui era aquele rolo, né? Era aquela forma arcaica, lá, antiga, não um livro como nós conhecemos hoje. O ungido, ele estava no meio deles e ele estava pronto para curar os quebrantados de coração e operar as maravilhas no reino espiritual que eram tão importantes. A exposição, ela foi realmente a personificação da bênção em sua própria pessoa. O curador estava lá, o grande médico das almas. Vamos considerar a seguir o efeito de seu sermão, os versículos 22 e 23. O primeiro efeito foi admiração. Ele evidentemente os havia deixado interessados por sua exposição espiritual. Nenhum sermão desse tipo havia sido ouvido antes em Nazaré. Foi um caso de alegria ministerial pela alegre recepção de uma mensagem. A admiração deles deu lugar à familiaridade. Eles começaram a dizer: peraí, não é esse o filho de José? Eles conheciam os seus parentes, seus antecedentes, mas o desprezo pela familiaridade não era o único perigo. Eles imaginavam que, como seus compatriotas, tinham o direito de exigir credenciais tão milagrosos como ele havia dado em outros lugares. Ele viveu entre eles por mais de 30 anos, uma vida sem pecado, o maior de todos os milagres em um mundo pecaminoso. Mas eles exigem algo mais e pensam que ele terá apenas uma reputação doentia se não atender ao seu pedido. O médico que não pode curar a si mesmo não terá muita demanda para curar os outros. Então, se Jesus, por uma exibição milagrosa em Nazaré, não estabelecer a sua reputação que a familiaridade está pedindo, eles estão preparados para dizer que porque ele não pode. O erro que cometem é esquecer que Nazaré não tinha direito ao tratamento de Cafarnaum, pois tinha 30 anos da impecabilidade de Jesus que a cidade litorânea não tinha. A noção dos nazarenos era que eles tinham direito a isso, a uma exibição milagrosa de Cristo. Como os judeus, como os próprios habitantes da cidade, eles imaginavam que tinham uma reivindicação que não podia ser negada. Esse espírito de justiça própria deve ser derrubado. Por isso nosso Senhor declara em primeiro lugar que nenhum profeta é aceito em seu próprio país. A essa lei de influência limitada pela familiaridade, o próprio Jesus tem que se curvar. É o princípio que assegura um empreendimento missionário. Os homens são mais influentes fora de casa do que em casa. Melhor deixar a planície de Sinar do que esperar apenas para confundir a língua e perder a influência. Além disso, o nosso Senhor da história lembra duas ilustrações de Deus em sua soberania, passando todos os judeus e selecionando gentios e estrangeiros para a bênção.
O primeiro caso foi no tempo de Elias, quando muitas viúvas israelitas estavam famintas por falta de pão, mas nenhuma delas foi visitada pelo profeta, ou teve sua casa milagrosamente reabastecida, como fez ou como foi com a viúva em Serepta. Novamente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas todos eles foram preteridos. E Naamã, o general sírio, foi curado. Foi em ambos os casos para mostrar que os judeus como tais não tinham direito à generosidade de Deus. A viúva também era uma pagã. Naamã também era de outro país. E essa humilhação é uma das grandes lições que nós todos devemos aprender se quisermos obter algum lucro com a salvação de Cristo. A soberania divina é humilhar para exaltar. Mas se a soberania é negada a Deus, a maldição vem em seu lugar. Os nazarenos estão cheios de ira. Eles não aceitarão o convite, mas lutarão por seus direitos, assim chamados. Estão indignados. Estão a ponto de meditar em sua destruição. Daí eles os levam para o cume do morro com a intenção de lançá-lo de lá. Foi uma tentativa diabólica, mas foi frustrado. No entanto, pelo porte majestoso do Redentor, ele passou por eles e eles não ousaram tocá-lo. Pelas colinas passou em separação judicial da cidade desorientada. E agora nós somos ensinados certamente por essa história a não ficar surpresos se aparentemente fracassarmos em nosso trabalho. Foi o mesmo com o mestre. Tudo o que podemos fazer em tais circunstâncias é colocar a verdade de Deus diante da mente dos homens e mostrar-lhes imediatamente a sua indignidade de recebê-lo e sua responsabilidade em rejeitá-lo. Além disso, se velhos conhecidos não recebem nosso testemunho com avidez e respeito que imaginamos merecer, lembramos que nosso mestre se sujeitou à mesma lei e aceitou a situação. Paciência sob uma decepção é a grande lição de conforto dessa passagem. Nós podemos tirar algum aprendizado. Eu te encontro no próximo episódio, onde nós continuaremos nesse capítulo 4, aprendendo muito mais da palavra de Deus. A gente se encontra lá. Em breve, temos um encontro marcado. Eu não faltarei. Você também não falte. Um abraço. Até breve. Deus abençoe. Bye, bye.